Olá! Na aula 6, que recebeu o nome Parnasianismo, nós fizemos o estudo de mais um movimento literário que ocorreu no século XIX. Vamos relembrar algumas situações valiosíssimas. Análise de conjuntura. Este exercício é fundamental para termos a dimensão do contexto que cerca determinado período histórico. O século XIX foi uma panela de pressão. A sociedade estava em ebulição por causa de tantas transformações que ocorriam nos meios de produção, nos meios econômicos, na própria estrutura da pirâmide social. Então, dentro dessa panela de pressão, algumas situações necessárias para a análise de conjuntura precisam estar vivas. Revolução Francesa, Revolução Industrial, a consolidação da burguesia, a consolidação do capitalismo. Então, estes elementos essenciais para serem utilizados numa interpretação de contexto e entender por que determinadas situações ocorreram naquele momento do século XIX, esses elementos são extremamente fundamentais, essas palavras são necessárias. Até porque o que somos hoje é em decorrência de todas as transformações que ocorreram nesse momento. Bem, nesse contexto, a partir dessa análise de conjuntura, nós podemos agora começar a entender o movimento da arte, da literatura, a arte que tanto revela nossos sentimentos, nossas sensações perante o contexto, perante a vida que nos cerca. Romantismo, palavra-chave, idealização. Realismo, palavra-chave, indignação, desilusão, desamparo. Naturalismo, palavra-chave, o homem é o bicho do homem. Naturalismo foi um movimento literário muito rápido, com escritores que queriam se posicionar muito mais como cientistas do que como um escritor no sentido próprio da palavra. Para o naturalismo, a sociedade, em decorrência desses fatores que moldaram o contexto XIX, estava já num processo de autodestruição. Então, dentro das histórias do naturalismo, o que se vê é um comportamento humano coletivo que se aproxima ao comportamento animalesco, com o capitalismo jogando as cartas, o capitalismo jogando as regras e a exploração do homem pelo homem. É muito forte isso no livro Germinal, de Émile Zola, francês. Esse livro foi o livro que abriu o movimento naturalismo, que é primo do realismo. Enquanto o realismo se preocupa em analisar o indivíduo, revelando hipocrisia, mentiras, o naturalismo revela o comportamento coletivo, um comportamento da desigualdade, da exploração, da traição, de uma desilusão. Falei de Émile Zola, Germinal. No Brasil, Cortiço, de Aloysio de Azevedo. O Cortiço, que vocês estão estudando, estão trabalhando, um ambiente contaminante que, como um vírus, vai destruindo cada um dos habitantes que começam a viver dentro desse ambiente. Bom, enfim, começaremos então, na aula 6, começamos na aula 6 a estudar o parnasianismo, que tem como linha mestra a arte pela arte. Então, essa linha condutora. O realismo, o naturalismo e o parnasianismo estão ligados ao racionalismo, ao objetivismo e ao materialismo. O romantismo está ligado ao subjetivismo, ao eu, ao meu mundo interior, aos meus sonhos. Com relação ao movimento parnasianismo, com relação a essa escola literária parnasianismo. O nome vem da palavra Parnaso, que na Grécia Antiga era uma região, tá? uma montanha próxima à antiga cidade de Delfos. Dentro do jogo mitológico grego, essa montanha seria habitada por Apolo
de suas musas que se dedicavam ao canto e à poesia. Por isso que esses poetas, eles vão ser opositores aos poetas do romantismo. Então isso é interessante porque enquanto o romantismo tem nos seus poetas uma configuração muito forte do sentimento interior, a emoção explode, principalmente em versos livres, nos poemas, os poetas do parnasianismo vão buscar um pouco mais de racionalização na expressão desses sentimentos. Nós lemos e vamos ler mais alguns poemas do parnasianismo. Nós sentimos, percebemos, a emoção está presente, é lógico, é arte, mas essa emoção tem um lado um pouco mais racional, ela é mais contida. Então os poetas do parnasianismo, eles vão usar esse nome Parnaso como referência exatamente porque na mitologia grega, lá na arte grega, o que nós vamos ter é a busca de uma racionalidade. Então nós teremos preferência pelo soneto, a arte pela arte, dedicação não só no tema, mas na apresentação. O poeta quer expor seu sentimento, então ele, claro, ele vai lidar com isso na escrita. Mas essa escrita vai ser muito detalhada, um vocabulário mais rebuscado. Por isso a questão do soneto. Nós vimos na sala como a elaboração de um soneto exige um trabalho mais aguçado do poeta. Então eles vão preferir essa temática para, de maneira muito simbólica, revelarem esse lado mais racionalista do sentimento. Parece meio paradoxo, mas a linha de explicação é essa. Perdão. Eu acho que é um pouco do sono, são 5h30 da manhã agora. Cheguei cedinho para preparar esse vídeo e fiz aqui uma coisa absurda. A tríade de poetas do parnasianismo é formada por Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Perdão pela confusão. Então, fique atento. Dentro do século XIX, nós vamos ter esse caminhar da arte. Meninos, percebam, 1, 2, 3, 4 movimentos dentro de 100 anos. Isso destaca o que eu tenho dito tanto a vocês. A conturbação social, a angústia social se revelou nessas mudanças do comportamento do poeta, do escritor, do pintor, do escultor ao longo desse período. Ainda dentro da aula 6, Parnasianismo, eu destaquei muito na aula essa questão dos gêneros literários. Perdão por repetir tantas vezes. Gênero literário revela as escolhas do escritor para apresentar seus sentimentos, seus ideais, sua visão de mundo. Então, dentro desses gêneros literários, nós temos duas grandes divisões: o gênero narrativo e o gênero lírico. E é interessante observar como cada gênero se comportou ao longo dos movimentos literários. No romantismo, romances e versos livres. No realismo, contos e romances. No naturalismo, surgiu o romance de tese. Por quê? O escritor, ao se comportar como um cientista que observa o comportamento social, elabora uma tese sobre esse comportamento, então a história que se constrói é para se provar essa tese. É lógico que é literatura, é lógico que é escritor, é apenas uma ressalva necessária para se entender o peso que é uma história do naturalismo. E no parnasianismo nós vamos ter uma preferência muito forte do soneto. Atenção, gênero narrativo. Tem narrador, alguém que conta a história, pode ser no foco narrativo em primeira pessoa ou no foco narrativo em terceira pessoa. Tem personagens, a história é contada e o visual disso é em forma de parágrafos. Gênero lírico. Há uma voz presente no poema, não importa versos livres, não importa soneto, há uma voz presente que acompanha a nossa leitura. Essa voz é chamada de eu lírico. O texto é em versos, pode ser
em versos livres ou na forma de um soneto. E aí, lembrando aquela estrutura rigorosa do soneto, são 14 versos organizados em 4 estrofes. Aquela estrutura que eu citei, 4, 4, 3, 3. 4 versos, 3 versos, 3 versos. E, dentro dessa estrutura do gênero lírico, poderemos ter poemas com rimas ou sem rimas e poemas com estrofes ou sem estrofes. No caso do soneto, é muito marcante a presença das rimas no final dos versos e, claro, pela obrigatoriedade de se ter uma estrutura visual muito rígida, a questão das estrofes obrigatória. Né? Então, essa questão vai ser apresentada naquela estrutura, vou falar novamente, 4 estrofes, 4 versos, 3 versos, 3 versos, 4 estrofes. Por favor, além de assistir a este vídeo, não se esqueça de ler os comentários que eu fiz lá na parte de instruções da aula a respeito da nossa aula número 6, Parnasianismo. Com extremo respeito, professor Alvarenga.